Os influenciadores estão largando a profissão de influenciador. Então a mosca aqui, não, para o vídeo. Os influenciadores estão abandonando a profissão de influenciar, de publicidade e estão voltando para o CLT, gente. Estão voltando para o mercado de trabalho porque não estão conseguindo manter ou se sustentar ou oportunidades dentro do mercado de influencers, de influenciadores. Gente, o que está acontecendo? Eu trabalho com YouTube, com Instagram, com publicidade há 8 anos. Por via das dúvidas, basta pesquisar Nicole Alexiejuk, como sobreviver à transição minha transição capilar. Aqui, ó, meu vídeo, eu novinha. Gente, 8 anos atrás, meu primeiro vídeo. 8 anos estamos aqui. Vamos a caminho dos 9 anos, ano que vem, acho que em abril. Foi quando eu lancei meu primeiro vídeo aqui no YouTube. E eu vou conversar com vocês minha experiência como influenciadora, principalmente YouTube. E a grande maioria agora, não só Instagram, mas luta pelo TikTok. E eu já ganhei dinheiro com TikTok. E eu vou falar quais as dificuldades que foram apresentadas. E afinal, por que eu vejo tanta gente voltando para o CLT? E como que eu vejo tanta gente se mantendo anos e anos como influenciador, como comunicador aqui online? O que acontece, gente? Vamos conversar sobre esse tipo de trabalho e entender as oportunidades diferentes que cada um acaba recebendo? Bora lá! Olá, meninos e meninas! Nós estamos aqui, gente, de segunda a sexta-feira. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho. Estamos aqui todos os dias, galera. Lembrando vocês, estamos no mês de Black Friday. Então, galera, visitem minha loja online. Nós temos a minha loja, o quê? A Niali. www.niali.com.br. Aqui, ó. Tô mostrando pra vocês meu site, gente. O meu site, que a gente fabrica nossos produtos, nossas toucas de cetim, frangas de cetim, toalhas de microfibra, tudo pra vocês. Tem cupom de desconto. Mas aí, o que acontece, gente? A gente lançou as toucas de cetim com faixa que eu acho super confortável. E o que acontece? Elas estão na Shopee. Então eu vou deixar o link da Shopee aqui, ó. Você consegue ver o produtinho no vídeo. Se você clicar aqui na tela, aparece os produtinhos. Você clicando, você vai direto para Shopee nos produtos que estão com desconto de Black Friday e tem variação de cor. Então a gente lançou essas duas toucas novas. Touca curta com faixa, touca longa com faixa. Não está disponível ainda no site, que eu não tive tempo de colocar, mas já está disponível na Shopee com desconto de Black. Então visita lá nossa loja, você que é cacheada, crespa, ondulada, até as lisas que querem touquinha de cetim para acordar com o cabelo mais definido, acessa nossa loja na Shopee, que tá com o produtinho aqui na tela, que agora o YouTube deu essa opção, e agora eu tô usando essa opção, que é maravilhosa. Vamos começar aqui com o primeiro vídeo. Essa daqui é a Luva Lin, quem quiser seguir ela, tá aqui o arroba. Vamos ver ela contando: vou voltar pro CLT. Eu vou ter que voltar pro CLT. Não é mentira, não é só pra viralizar. Em outubro do ano passado, eu saí do CLT, na verdade, depois que eu fui demitida. Eu decidi que não iria voltar a procurar um emprego de carteira assinada e sim acreditar no meu maior sonho, que era viver da internet. E realmente deu certo até dezembro. Eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro na minha vida. Eu tava com engajamento ótimo, graças a Deus, fazendo muitas parcerias. Mas o trabalho com a internet é um trabalho que você depende 100% das pessoas. Isso é claro se você não tem um infoproduto ou uma marca. E também você precisa das pessoas, né? Mas acaba se vendendo sozinho. Desde janeiro eu tenho passado por muitas dificuldades financeiras e o que mais falavam pra mim era que eu precisava do CLT. Mas quando se trata do nosso sonho, eu não tava querendo acreditar nisso. E aguentei até agora, e agora finalmente eu entendi que realmente a melhor decisão vai se voltar. Por mais que eu tenha demorado quase 6 meses pra entender, eu tô feliz. Porque eu sei que eu tô fazendo algo porque eu decidi, não porque alguém me obrigou. É uma pena, mas uma hora eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Então ela teve que voltar, porque ela passou por uma situação financeira difícil. As pessoas ao redor dela até falavam: você precisa voltar a trabalhar normal, um salário garantido. Porque claramente um influenciador, ele é um autônomo. Gente, ele é um autônomo e ele não sabe o dia de amanhã. Eu vou contar pra vocês a minha situação, já que eu tô há 8 anos trabalhando com o YouTube, com comunicação e com toda a ideia de influencer. E aí é aquela coisa incerta, é aquela coisa do autônomo, mas sem um cliente fixo. Você não conquista um cliente, né? Vive do quê? Vive do quê, gente? Se você não conseguir fazer dinheiro na própria plataforma, como YouTube e TikTok que pagam, porque o Instagram não paga, pelo menos até o momento, você tenta ficar em publicidades. As marcas fecham com você para você, e aí fica mais incerto ainda, porque você a marca ela não é um cliente seu.
Ela é, só que ao mesmo tempo você não a conquista de uma forma que você consegue ali segurar ela com descontos e tudo. Não, não. Ela na verdade pegou você e ela larga você quando ela quiser. Então é complicado, é um trabalho ali autônomo e muito mais incerto do que os que a gente costuma ver, porque você não consegue ali tentar segurar seu cliente com unhas e dentes, você não consegue dessa forma, e já é difícil para os outros autônomos, para nós a coisa é mais incerta ainda. Tá aqui, essa daqui é a Bia, é a Beatriz de Moura, quem quiser seguir ela, tá aqui o @, bora lá. Mas Bia, por que você voltou pro CLT? Há um ano atrás eu me demiti do meu último emprego para trabalhar apenas como influenciadora. Na época eu me demiti sem estar planejando ser naquele momento, mas as circunstâncias da vida me fizeram fazer aquilo naquele momento. Mas eu tinha uma reserva financeira, eu já ganhava mais como influenciadora do que eu ganhava no meu emprego, então não foi algo assim, comecei ontem, larguei e vou ver no que dá. Mais um adendo. Eu já ia me demitir daquele trabalho em algum momento, porque eu não cabia mais ali, não tinha uma oportunidade de crescimento, simplesmente não tinha mais sentido estar ali. Então eu uni as duas coisas. E a gente, como influenciadora, a gente tem um ganho financeiro bom. É um dinheiro muito bom, gente, principalmente para uma pessoa que trabalhou a vida inteira, tanto quanto autônoma, tanto quanto CLT, e nunca tinha visto esse dinheiro na vida, mesmo tendo ralado muito. Também não é essa coisa que vocês acham, não, tá, gente? Principalmente se você não divulga tigrinho, se você não se vende por propostas enganosas, mas que você tem um retorno financeiro muito bom. Uma coisa que eu faço muito, gente, é recusar trabalho. As pessoas não têm nem essa noção, mas sim, eu recuso vários trabalhos porque eu não acredito no produto, não acredito na marca, não conheço, não quero me vincular àquilo. Se eu pensasse só no ganho, no meu retorno financeiro, eu tava aqui fazendo publi de gominha de cabelo e afins. E graças ao meu trabalho, ao meu posicionamento, eu trabalho com marcas incríveis, internacionais até, que eu nunca pensei que fosse acontecer. E eu sou genuinamente muito feliz fazendo isso daqui. Quando eu sento pra gravar vídeo, eu me sobe uma felicidade, porque realmente é o que eu amo. Mas, qual é a realidade? Eu não sou herdeira, muito pelo contrário. Sempre tive uma vida confortável, mas eu sempre tive que batalhar e trabalhar para ter as minhas coisas. A gente, como influenciadora, realmente ganha muito bem. Mas uma coisa que é muito complicada é você ficar à mercê das marcas. Essa ser a sua única fonte de renda é muito complicada. Tem meses que eu fechava 3, 4, 5 trabalhos. E tinha meses que eu não fechava nenhum. Então você tem que ser uma pessoa com um planejamento financeiro muito bom. E eu tenho muito controle com o meu dinheiro, muita responsabilidade. E o sentimento de não saber quando seria meu próximo trabalho nesses meses de baixa acabava comigo. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito controladora com a minha vida, gente. Eu tô pensando já em 2090. E era uma situação de que eu não conseguia pensar a longo prazo. E eu conseguia me manter, mas além dessa insegurança, ficava martelando na minha cabeça. E se amanhã bloquearem todas as redes sociais? O que você vai fazer? Então, apesar de amar trabalhar como criadora de conteúdo, realmente me sentir realizada, eu tinha que pensar no meu futuro. E quando eu comecei a pensar em talvez voltar para o mercado de trabalho, eu recebi uma proposta que eu não tive como recusar. E eu, que sou toda mística, senti que foi um sinal do universo pra mim. E eu não pensei duas vezes pela proposta que eu recebi e aceitei. E eu tô muito feliz nesse momento atual da minha vida. Eu tô conciliando os dois, não está sendo nada fácil. E agora eu continuo com esse sentimento de realização, sentando aqui pra gravar com vocês. Mas não tenho a ansiedade do e agora? E daqui a pouco? E daqui a alguns meses? Como é que vai ser? E a sensação de tranquilidade que eu tenho agora é muito boa, porque eu sei que se um trabalho não tá bom, eu tenho outro. Claro que algumas coisas mudaram, né, depois que eu voltei pro CLT. Eu tenho menos tempo, então eu diminuí a frequência e volume de vídeos. Eu fico mais cansada, mas eu tiro energia, gente, do fundo da alma pra sentar aqui e gravar, porque é o que eu gosto. E ninguém fica como influenciadora pra sempre. Vocês podem perceber que as maiores influenciadoras são todas empresárias. Eu sei que eu simplesmente postei um vídeo no meu novo trabalho e eu sabia que eu surgia dúvidas quanto a isso. Uma mudança brusca na qualidade do vídeo porque a minha luz acabou aqui enquanto eu tava encerrando. Eu gravei um vídeo me arrumando pro meu primeiro dia de trabalho, mas o áudio não ficou bom e eu acabei descartando e não gravei outro. Esse é o meu momento atual, eu tô muito feliz. Eu não sei daqui a alguns meses como é que vai ser. No momento atual, eu estou com essa rotina,
influenciadora e CLT, eu já expliquei aqui pra vocês que eu trabalho com e-commerce e moda. Um conselho pra você que tá pensando em trabalhar apenas com a internet, esse vídeo aqui não é pra te desencorajar. Você tem que pegar os prós e contras e colocar na balança, se vale a pena pra você. Siga meu exemplo, tenha uma reservinha de emergência e, por favor, né, gente, você tem que estar realmente ganhando dinheiro com a internet, porque o que eu mais vejo aí é a gente largando porque bateu 100 mil seguidores, mas não tem nenhuma publicidade, sabe? Aí eu acho loucura, desculpa. E é isso, minhas divas, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar aí que eu vou responder. Então, ela foi, trabalhou, gostou, trabalhou com marca grande, mas o que ela não conseguiu engolir na vida dela é a incerteza do amanhã. Essa incerteza que você não sabe se você vai receber amanhã publicidade. E o que acontece, gente? É tanta coisa envolvida. Lá em 2017, 18, 19, teve o boom dos influenciadores, era uma certeza maior, era muito mais fácil ter seu nome, era muito mais fácil se consolidar. E aí foi passando o tempo, as pessoas foram se acostumando e não confiando tanto nos influenciadores. As marcas se viram numa situação de existe mais influenciador do que marcas hoje em dia. Antigamente era um monte de marca querendo bancar isso e poucos influenciadores, ou seja, era muito influenciador pequeno ganhando muito dinheiro. Agora tem mais influencer do que as marcas conseguem. E mais ainda, os clientes não ouvem mais os influenciadores cegamente como era em 2017. Em 2017 foi esse boom de gente como a gente, falando, conversando. Passou-se anos e a gente viu que não é bem assim. Fora isso, existe N questões por trás, existe a pandemia. Então, tudo isso é bem profundo, assim, várias coisas aconteceram que foi mudando com o tempo. Mas, se você olhar o esqueleto de toda essa história, é um esqueleto que a gente já viu. Tudo que tem um início, começa um boom. Muita gente faz dinheiro, muita gente até enriquece, muda de vida e tal. Aquilo começa a se tornar acessível e começa a entrar mais e mais gente participando, trabalhando disso. E mais, e mais, e mais, e mais, até a hora em que, se dividindo todo esse trabalho, não é mais tão próspero como era antigamente. Antigamente tinha pouco. Se vocês pensarem bem, esse esqueleto que eu acabei de falar para vocês, ele acontece em várias profissões, em vários meios. Então, isso que eu estou explicando para você acontece até em faculdade. Às vezes tem aquele curso que dá muito dinheiro, mas todo mundo decidiu cursar ele por dar dinheiro. O que aconteceu? Busca, procura, não tem emprego para todo mundo. Caiu, ficou saturada aquela área. Isso acontece quando tem pouca gente entrando e precisa de muito. Enfim, é um mercado, né? E mesmo a galera de antigamente sabia e percebia que estava sendo autônomo e que havia uma incerteza. Eu vou falar para vocês que eu convivo entre influenciadores. Tenho amigos influenciadores que se sustentam apenas disso, que têm hoje em dia uma empresa, mas assim, grande parte da sua renda vem de ser influencer. E eu percebo o seguinte, gente, tem vários tipos de influenciador. Um influenciador que se sustenta através do TikTok e o influenciador que é influencer, ganha dinheiro, mas trabalha de outra coisa. Então ele precisa ou é CLT ou ele tem uma empresa. Existe um influenciador que é apenas publicidade do Instagram. O que ele mais movimenta é Instagram. Ele mexe um pouco com o YouTube, um pouco com o TikTok, mas sua renda vem do Instagram. E as marcas fecham. Existe agência, tá sempre sendo agenciado, tudo. Tenho amigos assim, que ganha bem, gente, mas já ganhou mal. Mas ganha bem. Então, vamos dizer assim que tá num momento muito bom. E existem influenciadores que são YouTube, ficam mais no YouTube. É YouTube, certo? Movimenta aqui, movimenta ali, mas foca mais no YouTube. Então, cada um tirando sua renda de um lugar e tendo que lidar ali com as dificuldades que esse local apresenta. Eu lembro que eu tava com as minhas amigas conversando, elas são influenciadoras, né? E eu falei, gente, vocês vivem só de publicidade? Como é que Eu mandei uma dessa, a gente tem problemas. Gente, como é que vocês conseguem? Porque, cara, é muito arriscado. Eu já cheguei a ter essa conversa com elas, porque eu não vivo de publicidade, gente. E uma delas falou assim pra mim, Nicole, se organizar, né? Quando vem ali uma publicidade muito alta, e é muito alta, é um dinheiro, gente, não disponível em CLT. Pelo menos não para a grande massa. Tem publicidade que é alta, real. Quando vem, a gente então faz ali uma organização de separar para quantos meses aquilo ali
vai durar e ao mesmo tempo que você vai fechando outras. E você vai organizando sempre um caixa para se manter ali uma reserva, uma poupança muito forte. Eu falo poupança, mas vocês entenderam. Um dinheiro guardado. E quando vem os momentos de vaca magra, existe aquela renda, fora isso vai tentando de outras formas se virar. Mas essa vaca magra não pode durar por muito tempo, senão começa a te prejudicar. É assim que elas explicaram mais ou menos pra mim, gente. Tem aquelas que precisaram trabalhar de outras formas, começaram a trabalhar muito na área da beleza. Eu vi muitas influenciadoras que foram trabalhar em salão de beleza, então ela tem a renda dela como influenciadora, mas foi trabalhar exercendo aquilo que ela ensinava dentro de salão de beleza. Eu vi também influenciadoras que não. Gente, deu entrada em apartamento. Agora que o mercado caiu, que tá saturado, que tem muito influenciador. Eu vi umas, e assim, é menor, mas bem menor. Só que ela soube ali ser agenciada, tudo, entrar em contato com as marcas e conseguiu até dar entrada em apartamento. Então, eu vi, assim, muitas faces de influenciador. E a minha conclusão é um trabalho arriscado para você depender apenas de publicidades. Para você depender apenas de publicidade é um trabalho arriscado. Mas eu não posso negar que até hoje eu vi quem não conseguiu ser bem-sucedido nisso e até hoje eu vejo quem é bem-sucedido nisso. Sendo menor, não é nada de 1 milhão de seguidores, não. É menor. Mas conseguiu, porque a forma com que a pessoa entrou no mercado e foi agenciada, e tem agência com ela, comunicação com as marcas, ela conseguiu ali se firmar. Mas é muito difícil, gente. É muito difícil. E o que acontece? Aí começa o seguinte: viver de publicidade é muito complicado, como eu disse para vocês. É um dinheiro ali que você não pode garantir. Hoje, aquela marca fechou com você, amanhã ela não fecha mais, entendeu? O budget dela acabou e ela não fecha mais. E o que acontece? E aí, como é que faz para você se manter anos e anos como influenciador, sendo que você não depende de publicidade? Eu trabalho como influenciadora no caminho mais difícil, que é o caminho do YouTube. É um caminho bem complicado, que é até difícil para a massa vir e se manter. É fácil entrar, mas é difícil se manter. O YouTube, ele é a plataforma que mais paga. Ela paga bem por visualizações. E detalhe, você não precisa ter muitas visualizações. Você tendo visualizações médias de um público ali fiel que te acompanha, você já consegue começar a monetizar. O YouTube é um dos que mais paga, se não o que melhor paga pelo clique, pela visualização. Mas o que acontece? Pô, Nicole, se o YouTube é o que mais paga, por que todo mundo não vem pro YouTube? Eles já vieram. Lembra do boom do YouTube lá em 2017 e 2018? O YouTube, assim como ele é muito bom para pagar, ele apresenta suas dificuldades. Ele apresenta, por exemplo, ele não é a plataforma principal dos jovens hoje em dia. A plataforma principal é o TikTok. As pessoas querem vídeo rápido. E eu vou contar para vocês como é que o TikTok monetiza, mas calma. O YouTube, ele é um vídeo mais complexo, é um vídeo que precisa de edição, precisa de comunicação por mais de 1 minuto. Enquanto as outras plataformas é 1 minuto e meio, 2 minutinhos, você vai gravando vídeo, você produz muito, gente. Em 1 hora você pode produzir quantos vídeos? 10 vídeos editados, prontos para postar. O YouTube não, 1 hora você produziu 1 vídeo. Precisa de conteúdo, comunicação, edição mais complexa. E dentro disso, ele não é a plataforma principal dos jovens. E aí você tem que, ainda por cima, pegar um público que seja fiel e queira te ouvir e esteja lá com você. Então, olha tudo que eu apresentei de dificuldade. Então, quando vem a massa, mas a massa eu tô falando de muitas pessoas querendo trabalhar como youtuber, é difícil manter dentro disso, de tudo isso que eu apresentei para vocês. Cadê a galera de 2017? Era muito youtuber, gente. Pensa agora, tenta lembrar quantos youtubers vocês conheceram. Não tinha TikTok, Instagram não tinha lançado vídeo, só tinha o YouTube para assistir. Era muito youtuber. Tava o boom dos youtubers. Cadê todo mundo? Se espalhou, ninguém morreu. Se espalhou, gente. Se espalhou pro TikTok, se espalhou pro Instagram. Alguns se mantiveram aqui. Muitos foram pro TikTok para tentar se comunicar aonde a grande massa tá, porque é muita gente no TikTok. O TikTok, ele carrega o bruto de muito mais gente, entendeu? Então, o pessoal quer ir pra lá, entendeu? O YouTube já foi. Então, olha que interessante, como é que você vai montar um público fiel na plataforma que não é a primeira, assim, dos jovens,
que já teve seu auge, e aí pá. Mas uma vez que você consegue, porque é possível, ele, então, é o que melhor paga pelo clique. Aí o que acontece? Diante dessa situação que eu expliquei, da plataforma, que é uma das que mais paga pelo clique, pela visualização, uma vez que eu expliquei isso para vocês, para onde as pessoas que têm o sonho, mas assim, muita gente, milhares, a galera que tem o sonho de ser influenciador, qual é a porta mais larga para onde muitos acabam indo? Qual é a porta que ele vê de entrada? O TikTok. TikTok, o negócio é violento. Um vídeo engraçado pode chegar a milhões. Eu fiz um vídeo no TikTok, gente. Simplesmente eu postei um lá, seguindo uma linha de comentários, que eu fui analisando os comentários. O menino lá foi racista e ele começou. Eu abri a rede de onde que ele estava indo, por onde ele estava indo, porque o pessoal ficou indignado quando ele começou a perseguir até o local de onde ele morava. E eu abri tudo isso e comecei a mostrar. Gente, eu acordei pela manhã, tava 500 mil. Fui deitar à noite, tava 2 milhões. Então, o TikTok é a porta mais larga, onde muitos conseguem passar. Agora, a gente vai ver uma outra realidade também de influenciador, que eu separei um vídeo aqui, que eu quero mostrar pra vocês. Aqui, ó, seguindo essa linha de raciocínio, viver de publicidade, muito arriscado. Viver do YouTube, vai exigir de você, assim, mas muito, muito mais agora, nos dias de hoje, principalmente. Ainda mais com a dificuldade que ele mesmo traz ali para fechar as coisas e dificultar indicar vídeos. Comunicação, edição, difícil. Publicidade, difícil também. Então, você vai para o TikTok, que muitas vezes você faz videozinhos, começa ali a batalhar e consegue começar a ter visualizações e até monetizar. Mas qual o problema que o TikTok apresenta? Vamos ver aqui que essa moça que é influenciadora e voltou para o CLT, ela vai explicar. Essa daqui é a Gabi Giffer, quem quiser seguir ela. Bora lá. Eu falei que eu voltei pro CLT depois de quase um ano trabalhando só com criação de conteúdo, porque era inviável você só trabalhar com isso e achar que só porque você faz alguns vídeos, dá um pouquinho certo, você pode viver disso assim da noite pro dia muito fácil. Porém, eu não falei de valores e hoje eu quero mostrar pra vocês os valores da minha monetização do mês passado, que foi assim, o melhor mês pra mim desde que eu tenho meu TikTok. Mas algumas coisas têm que ser pontuadas primeiro aqui, tá? Eu tô falando de criação de conteúdo exclusivamente pra quem quer ser influenciador, influenciadora. Não tô falando aqui da pessoa que vai vender pelo TikTok Shop, não tô falando aqui da pessoa que vende curso, da pessoa que faz coisas por fora, entendeu? Tô falando aqui de criação de conteúdo apenas. Porque no último vídeo que eu falei isso, apareceu um monte de gente falando, mas eu ganho não sei quanto vendendo e-book. Não tô falando de venda. Então, sem mais enrolação aqui, de monetização de TikTok, tá? Não tô falando de parceria de marca, tô falando de nada. No passado, eu tirei $282,19. Na conversão pro real, isso aqui dá mais ou menos uns 1.500 e poucos reais, basicamente o salário mínimo. Nossa, mas isso faz um mês de muita gente. Dá pra você viver só disso. Mas vamos ver o que eu precisei fazer pra chegar nisso aqui? Esse valor foi considerando que eu bati quase 5 milhões em um vídeo, quase 2 milhões em outro no mesmo mês. E tem mais coisa aqui, deixa eu ver. 208 mil visualizações em outro vídeo, 13 mil que, ó, nem me rendeu nada esse aqui. E também teve um outro aqui que foi quase 300 mil, que não tá nessa lista, que me rendeu, sei lá, uns $10. No que eu bati quase 5 milhões de visualizações, olha quanto que eu recebi por esse vídeo. 222. Foi basicamente o meu valor total. E aí juntou tudo isso aqui do mês e eu recebi aquele valor ali que vocês viram. É um valor bom? Com certeza é um valor maravilhoso. Isso aqui muda muito o mês de uma pessoa. Só que é como eu falei pra vocês, faz mais de um ano que eu crio conteúdo. Eu fiquei um ano parada, só fazendo criação de conteúdo, só vivendo disso. E esse aqui foi o mês que eu mais tirei coisa com monetização do TikTok. Justamente porque é muito, muito difícil você bater mais de 1 milhão em um vídeo. E eu ter conseguido fazer isso daqui foi incrível pra mim, porque não é o meu padrão. O meu padrão, se vocês entrarem no meu perfil, fica ali em 1.000 e pouco, não passa disso muito, entendeu? Então, assim, pra eu chegar nisso aqui, é viralizar conteúdo, é fazer muito conteúdo, é tentar fazer um conteúdo que as pessoas queiram compartilhar ou me xingar, porque no caso desse daqui eu fui um pouco xingada. Então, sim, é um valor legal? É um valor legal, mas como renda extra, porque não é garantido. Esse mês aqui pode ser que eu não tire nada. Vocês estão vendo esse vídeo aqui? Ele bateu 66 mil visualizações. Olha quanto que eu recebi por ele. Não é tão fácil quanto parece. Não é assim, você bateu os 10k, vai começar a produzir vídeo, de repente você tá tirando uma grana com o TikTok. Não é bem assim. Continuo recomendando demais que vocês produzam conteúdo, que vocês levem isso a sério pra tirar alguma coisa no final do mês, porque é uma renda extra, é um dinheiro que faz diferença. Você entrar nessa de cabeça, se demitir porque viralizou um vídeo algum dia, é loucura. Eu consegui sim viver durante um ano só de criação de conteúdo, porque eu fechava muita coisa por fora de marca, e fechar coisa com marca também não é fácil, você precisa dedicar muito tempo, você precisa ter muito conteúdo
controle financeiro, porque tudo que você faz agora é pra receber daqui 30, 60, 90 dias. Então por isso que eu disse que eu voltei pro CLT, porque é uma ilusão a gente achar que quem é monetizado, que quem tem seguidor, que quem produz conteúdo, tem visualização, vive disso e vive muito bem, porque não é a realidade. Só que a gente tem que entender o nosso momento e entender como funciona realmente as coisas. Não é essa ilusão de que o criador de conteúdo ganha muito e, nossa, caramba, que vida boa. Tem, óbvio, exceções à regra, né, daquelas pessoas que conseguem fechar parcerias muito grandes e muitas parcerias, mas também tem as pessoas que não conseguem, que em geral é a maioria. Ou a terceira via ali, que é você tá nesse nível, só que você ir pros lados errados e divulgar coisa errada, que aí, cara, aí sim você vai ganhar dinheiro, mas vale a pena? Aí vai da sua consciência. TikTok, ele abriu monetização, mas ele sabe quem ele é, seu poder financeiro, seu budget para oferecer, e ele sabe, a galera grava pra gente já de graça. Nós vamos monetizar, porque nós somos o que? Grande, que nós temos um propósito aqui. Mas na real mesmo, não tem um valor alto para todo mundo, porque é muita gente postando. Então vamos lá. O mais difícil é inseguro. Aquele que melhor paga é inseguro, que é publicidade. O segundo, que maior paga por ser plataforma, exige também muito. E aquele que paga pouco é aquele mais fácil de você entrar. Então o TikTok, para você ganhar ela ganhou $200 com um vídeo de 5 milhões. A questão são centavinhos por mais de 1.000 visualizações. E aí você não consegue se sustentar disso. Porque para bater 2 milhões, 5 milhões, 1 milhão em cada vídeo, significa que você já é um influenciador tão grande que você já fecha muitas publicidades, uma coisa vai levando a outra, você fecha aquele dinheiro que você tira com seu 1 milhão de views por vídeo, já também não significa quase que nada para você. Então o TikTok ele paga verdadeiramente mal, gente. Aí, inclusive, eu abri aqui os comentários, olha o que o pessoal falou logo nos primeiros comentários. Amiga, YouTube dá mais dinheiro. Aí ela disse, todo mundo fala isso, quero tentar começar lá, mas tô sem tempo. Sem tempo, eu acho que porque ela tá trabalhando, e o YouTube vai exigir mais, ele exige edição, exige um conteúdo até maior. Então, por exemplo, tudo que ela passou aqui em 3 minutos, ela tem que destrinchar, pelo menos ali uns 5 minutos, 10. Você pode fazer vídeo curto aqui, mas normalmente o pessoal tá aqui no YouTube exatamente para ver você destrinchar o assunto. Mas aqui até o pessoal fala, ó, todo mundo diz que o YouTube dá mais dinheiro. Nossa, amiga, a monetização do TikTok é inviável para viver. Inviável, gente. É inviável. O TikTok tá uma piada, os meus vídeos estão dando 3 centavos de monetização. Então, e detalhe, 3 centavos em quantas? 13 mil visualizações, 20 mil visualizações. Por quê? Porque 13 mil, 20 mil em um videozinho de 1 minuto não é nada para eles, isso não é nada. O TikTok ele bate milhões. Agora, 20 mil, 13 mil, 30 mil visualizações no YouTube significa que você segurou 20 mil pessoas assistindo vídeo de mais de 10 minutos. Você segura ele aqui, fica aqui com... Às vezes a pessoa desiste no meio do vídeo, mas de longe ela não assiste só 1 minuto. São vídeos longos, você segura o público aqui com você, com um conteúdo mais denso, mais destrinchado. Então o YouTube paga mais por isso. Entendeu? O YouTube acaba pagando mais por isso. Faz das publis, amiga. Tenho muita curiosidade. Publicidade não tem segredo. É a que mais paga. Esqueci até de dar esse detalhe. É a que mais paga. É o meio que mais paga. Porém, é o mais incerto que tem. Isso porque eu nem comentei com vocês o que te faz crescer. O diferencial. Diferencial em pensamento, em comunicação. Se você tem algo a ensinar, se você tem algo a oferecer. O que você tem a comunicar, o que você tem a passar. Você tem algo a nos passar? Porque nós queremos algo, não queremos só. Você está entendendo? Então, tanto de influenciador que vocês já viram, que bombou um vídeo no TikTok e depois não conseguiu se manter, não conseguiu fazer vídeos porque tinha que ficar viralizando e não tinha conteúdo denso para oferecer. Eram videozinhos engraçadinhos e não é nem sequer comediante, era apenas um acerto que a pessoa teve, 2 ou 3 acertos, mas não tinha nada denso naquele personagem que pudesse formar um público fiel. E aí a pessoa tem que lidar com uma coisa que ninguém está comentando aqui. Mas só influenciador que cresceu, que se sustentou disso, que montou público, sabe a dor que é. Gente, o fracasso de um influenciador grande, médio, ele é muito dolorido. É igual o famoso que perde a fama, sabe? Na verdade, o famoso que perde a fama é até pior, porque é mais alto ainda, né? Mas você consegue ter uma noção de fracasso exposto, sabe? Tantos influenciadores que tinham milhões e hoje em dia você acessa
e as pessoas ficam soltando comentários, principalmente no TikTok, soltando comentários de fulano flopou, fulano não conseguiu. Isso aí é uma outra face, inclusive, de quem conseguiu. Porque aqui a gente está falando de pessoas que não estão conseguindo, estão falando, nossa, como é difícil trabalhar. E quem conseguiu e não conseguiu se manter? Porque é um tipo de fracasso exposto para que todos vejam e comentem sobre como você fracassou. É um negócio muito tenso. Que eu digo assim para vocês, não vale a pena viralizar no TikTok com um vídeo se não for para ter uma certa profundidade do que você vai oferecer a longo prazo. Não vale a pena. Porque os mesmos que vão te aplaudir vão visitar seu perfil para ver a sua queda. De olha, ele não conseguiu. Nossa, nem lembrava dele. No TikTok tem muito isso. Você entra, aqueles adolescentes que bombaram com dancinha, aí você entra na conta deles, o TikTok indica, e aí você vê aqueles mesmos que engrandeciam o jovem, dizendo, nossa, tá em queda, né? Nossa, nem aparece mais pra mim, credo. Então, gente, ainda tem risco de trabalhar e não ganhar. Então, agora, gente, o que vocês acharam desses vídeos? Me conta agora o que vocês entendem sobre esse meio, esse mercado de influenciador. Falei horrores. Meu Deus, gente, o vídeo ficou longuíssimo. Mas é porque é complexo o assunto. É complexo, gente. Ele tem várias variantes de como você vai ganhar, como você vai trabalhar, como vai ser o futuro, como vai ser o passado, como vai se manter nisso. A gente é várias variantes esse tipo de trabalho, trabalhar com imagem. E mais ainda, quem é famoso e trabalha na área artística, de música, de atuação, é o macro desse micro que eu acabei de explicar. É a mesma coisa, a queda, não conseguir se manter, não ter valido a pena, trabalhar e estudar muitos anos para no final não ter tido nenhuma oportunidade. Eu sinto que o influenciador é o micro dessas pessoas que aparecem em TV, que são cantores e tudo. É um microzinho desse macro que deve ser muito tenso para você se manter, para você fazer sucesso, para você conseguir lidar com o fracasso, com a vitória, se reinventar. Então, existe ali uma variante, sabe? Eu digo para vocês assim, o que ela falou é verdade. Mesmo a gente sendo influenciador e vivendo disso, a grande maioria de nós tem um negócio. Eu mesma tenho a minha loja online, a Niali. A gente movimenta a loja, mas eu também me sustento totalmente assim das redes sociais, do YouTube, publicidade. E o que eu digo para vocês? Nos tempos de hoje, tem que ter algo para oferecer. Eu sinto que hoje em dia as portas estão mais fechadas, as marcas não tem tanto assim dinheiro jogando por aí influenciador. Hoje em dia o próprio público não ouve influenciador como ouvia em 2017. Então eu sinto... A mosca voltando. Eu sinto hoje em dia que é mais fechado, sabe? Pra você começar e viver disso. Não é nem de bombar e de viralizar. Eu falo de você conseguir mesmo se manter e ter algo a oferecer para um público. Mas é isso, gente. Agora me conta a sua experiência. O que você acha sobre o mercado de influencers, onde muitos acabam saindo para voltar para o CLT. Me conta aqui que eu quero saber. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e... beijo!